E aqui ao meu lado tenho Domingos Simões Pereira, a quem agradeço a presença aqui nos estúdios da RDP África, o líder do PAIGC, antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau e presidente da Assembleia Nacional Popular, eleito presidente da Assembleia Nacional Popular. Passou os últimos cerca de 9 meses em Portugal. Este fim de semana anunciou o regresso ao país, à Guiné-Bissau, durante esta semana. O que é que mudou para voltar agora à Guiné-Bissau? Só o tempo, a necessidade de estar lá. O partido e a coligação a que pertenço vai responder à convocação das eleições que devem ter lugar a 23 de novembro. Os prazos são agora e, portanto, vou-me apresentar ao Comitê Central do partido e, a seguir, à instância da coligação para a validação das candidaturas. O ambiente político na Guiné-Bissau está muito tenso. Aliás, o seu próprio gabinete, Domingos Simões Pereira, foi ocupado nos últimos meses. Por isso referimos que é o presidente eleito da Assembleia Nacional Popular. Não teme pela sua segurança no regresso à Guiné-Bissau? Eu penso que todos os guineenses têm esse sentimento de que está implantado no país um regime que se gaba de poder ameaçar, de poder pôr em causa as liberdades individuais e coletivas e, portanto, eu não tenho nada mais valioso do que a minha própria vida e, portanto, certamente que tenho algum receio. Mas por cima desse receio há uma responsabilidade política, não é? E pretendo cumprir essa minha responsabilidade. O grande objetivo que tem é, neste momento, apresentar então a candidatura às presidenciais, como anunciou este fim de semana, que é candidato a candidato dentro do partido. Não tem o receio de, antes das eleições, vir a ser preso ou ser formulada contra si alguma acusação que o impeça de se apresentar ao sufrágio de novembro? Eu conduzi a minha vida desde sempre com base num pressuposto. Eu escolhi servir e, portanto, tenho consciência de não ter cometido nenhum deslize, quanto mais algum crime que me pudesse fazer arriscar, não é, a perda da minha liberdade. Agora, que estamos, como eu já disse, perante um regime que não vê meios para perseguir, para pôr em causa a liberdade dos seus potenciais adversários, isso todos nós sabemos. Mas eu não estou disposto a dar isso de gratuito. Não estou disposto a ceder a essas instâncias aquilo que é da sua vontade sem ir à luta. Portanto, vou ao país, sei que a grande maioria dos guineenses anseia por esse meu regresso, porque queremos juntos construir uma solução para aquilo que se vive na Guiné. Porque, sabe, é importante dizer que esse quadro de violência e de instabilidade que o país vive não só põe em causa a liberdade e o sentimento daqueles que são vistos como oposição. Os próprios elementos do poder sabem que esta situação não é sustentável. Sabem. Só que não têm uma solução, não têm um projeto diferente. E, portanto, se eu acredito que nós representamos essa alternativa viável para a Guiné-Bissau, não podemos privar a Guiné-Bissau desse instrumento e dessa alternativa. Mas confia na justiça guineense neste momento, na independência da justiça? Não, é evidente que não. É evidente que, infelizmente, tudo o que tem acontecido na Guiné-Bissau demonstra claramente, sem qualquer tipo de dúvidas, de que, neste momento, infelizmente, as instâncias judiciais não são independentes. Mas aí está. Isso não quer dizer que dentro das estruturas não haja profissionais, não é, íntegros e que queiram realmente fazer parte de uma construção mais positiva. Mas isso tem que ser algo conjunto. Portanto, nós políticos teremos que fazer a nossa parte, a sociedade civil terá que fazer a sua parte para que esses núcleos de resistência interna que ainda existem possam encontrar espaços de expressão e possam, por vias de pequenos ganhos, não é, voltar a construir os pilares, a sustentação de um futuro do setor judicial que possa nos servir a todos. Esteve, ou está, 9 meses fora da Guiné-Bissau. Os críticos dizem que isso pode ter prejudicado o apoio e o peso que tem junto da população guineense e o peso que o partido tem na aceitação por parte dos guineenses. Como é que responde a estas críticas? É uma avaliação justa, respeito-a, mas é como tudo na vida, não é? Nós temos que fazer opções. Não é? E porquê é que fez essa opção?
porque eu precisava que tanto a nossa diáspora, mesmo a população guineense residente no país, conhecesse a minha versão dos factos. E era muito difícil fazer isso estando em Bissau, com o grau de ameaça que existia. Basta dizer, penso que todos acompanharam, no momento em que eu tive para defender uma tese aqui na Católica, em que de repente já não havia eletricidade, já não havia conexão de internet, havia muitas interferências, todos os dias era o dia em que eu seria preso, todos os dias havia a concentração de militares à volta da minha residência, a minha família ficava em sobressalto, todo o mundo vivia esse sobressalto. Portanto, eu precisei de facto sair para a minha própria saúde mental e física. Também precisei sair para encontrar os nossos parceiros internacionais e, em viva voz, poder levar uma outra explicação daquilo que está a acontecer na Guiné-Bissau. Como eu ontem pude apresentar, estive em vários fóruns, vários encontros, tentei, de forma muito honesta e de forma muito objetiva, apresentar aquilo que é a realidade dos factos. Eu acredito que hoje o essencial da nossa comunidade internacional parceira sabe aquilo que se passa na Guiné-Bissau. Agora, se em função desse conhecimento estão preparados para acionar os mecanismos ou não, pelo menos eu estou seguro de que estão a ocorrer. Vamos então falar desse ponto, do ponto de vista internacional. A verdade é que Sissoko Embaló, que já acabou o mandato constitucional como Presidente da República na Guiné-Bissau, é recebido um pouco por todo o mundo. Foi recebido nos Estados Unidos da América por Donald Trump, é recebido a miúdo por Emmanuel Macron em França, também por Putin na Rússia. Como é que classifica esta atitude e este acolhimento de grandes potências internacionais ao atual Presidente da República da Guiné-Bissau? Olha, eu, se quisesse caracterizar isso, estaria aqui a fazer especulações que eu não quero entrar a avaliar o comportamento de instâncias como a Rússia, os Estados Unidos, todos esses países, a França e outros. O que eu vejo é que há uma grande ansiedade, uma grande necessidade de reconhecimento internacional para colmatar essa ausência de reconhecimento a nível interno. E, portanto, ocupamos o palco internacional, vamos a todas as iniciativas, forjamos até essas iniciativas para a fotografia, para o palco, para essa visibilidade. E, mais uma vez, eu nunca fui Presidente da República, nunca estive nesse cargo, mas as tantas, observando de fora, parece ser que praticamente todos os países, quando enfrentam determinadas situações, ficam bem no registro quando recebem ou quando visitam. E, portanto, a Rússia está envolvida numa guerra, não será tão despiciando compreender porque quer visitas de ditos chefes de Estado que vêm... Declarar o isolamento internacional. Exatamente. A França, na altura em que se deu o tal contacto entre o Sissoko e o Macron, a França estava e continua a atravessar uma situação muito complicada com os seus principais parceiros da África. Tanto com a Costa do Marfim, como com o Senegal, como com, sobretudo, não é? Com o Níger e com o Burkina Faso. E, portanto, de repente, não é? A França vai substituir o peso político e a presença que tem nesses países com uma aproximação à Guiné-Bissau. Quer dizer, é extraordinário realmente compreender isso. E, portanto, aí temos que fazer um reconhecimento. O Sissoko é mestre nesses jogos, não é? E tem conseguido abrir essas portas. Agora, nós temos que perguntar qual o benefício que isso tem trazido à Guiné-Bissau. Qual o benefício, em termos concretos, de uma maior aceitação, de uma democracia mais consolidada, de um Estado de Direito que funcione, de liberdades e garantias que os cidadãos possam sentir no seu próprio país. Eu penso que nada disso acontece. Portanto, tudo é à volta da figura da pessoa que carece desse reconhecimento e que faz de tudo para realmente poder aceder a esses palácios. Recordo os nossos ouvintes que estamos a entrevistar em direto o líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira. Esteve também aqui durante estes últimos 9 meses em contacto com a diáspora. Imagino que também tenha estado, por exemplo, em França, onde há uma relevante comunidade guineense. Conseguiu chegar ao contacto com as altas esferas do poder francesas e obter algumas garantias sobre a estabilidade e os próximos passos políticos a serem dados na Guiné-Bissau, ou pelo menos alertá-los
contra algumas das debilidades que tem referido nos discursos? Em todos os países que nós visitamos, como mencionou e bem, França faz parte, da Espanha, tivemos em Bruxelas, tivemos em vários países, contactamos várias entidades, mas, sobretudo, as estruturas competentes dos parlamentos. Nós tentamos respeitar essa regra de dialogar com entidades homólogas, similares, porque, na verdade, para nós o mais importante é que os canais de informação possam estar munidos dos elementos necessários e que possam realmente propagá-los junto dessas esferas. Foi o que aconteceu em França. Fomos recebidos pelo presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros do Parlamento francês para uma conversa bastante aberta sobre tudo o que se passa. Porque, mais uma vez, eu nunca coloquei perante mim a intenção de denegrir a imagem de alguém. Eu tenho críticas, obviamente, a fazer ao Sissoko, mas eu faço essas críticas no país. Cá fora, eu falo do regime, eu falo do sistema, eu falo daquilo que, de facto, está mal e que põe em causa a liberdade individual dos guineenses. E é nisso que eu, estando em França, manifestei a minha estranheza por ver o governo francês, não é? Respaldar determinadas posições que é difícil realmente de enquadrar. Vou dar 2, 3 exemplos. Na altura em que o presidente francês passou por Bissau, uma visita relâmpago, não é? A oposição, a dita oposição, e eu digo dita porque estamos a falar de uma oposição que ganha eleições, não é? Depois dissolve-se o Parlamento e passa a tratar-se de uma oposição. A Guiné-Bissau que está sem governo desde dezembro de 2023. Não é? Portanto, a oposição tenta entregar uma carta, uma correspondência ao embaixador de França, que diz ter instruções para só dialogar com as autoridades oficiais. É claro que a presidência francesa apressou-se depois a dizer que não era isso, que teria havido um mal-entendido e que, neste momento, o embaixador que está lá parece estar a mostrar uma maior abertura de receber até a sociedade civil e os outros partidos. Portanto, na altura, realmente nós não percebemos o que estava a acontecer. E, claramente, as informações que lhe estavam a chegar só apresentavam um ponto de vista completamente enviesado em relação à realidade que se vive. E acha que conseguiu sensibilizar as autoridades francesas? Eu não sei medir isso. O tempo dirá, os desafios que temos pela frente irão mostrar, por exemplo. Estamos a falar de um processo eleitoral. Vamos ver se vamos ter observadores eleitorais. Vamos ver se a observação eleitoral irá cobrir este período de preparação, para não termos só gente que desembarca na véspera de eleições, coloca o carimbo de livre, justo e transparente e diz que está tudo bem. Esperemos que não seja isso. Não é? Nós temos alertado, nós temos produzido memorandos com substância. Recebeu essas garantias das autoridades, instituições, por exemplo, portuguesas e até comunitárias? Portuguesas não direi, tive encontros nesse sentido, mas a nível da União Europeia, da União Africana, da CEDEAO, tivemos encontros de alto nível. Com garantias de que será feita uma fiscalização exigente do processo eleitoral? Com garantias de que, enquanto parceiros, farão o possível para o acompanhamento devido de todo o processo. Mas sabe que... Mas fica tranquilo com essas garantias? Não, certamente que não, porque aquilo que nós temos visto no terreno deixa muito a desejar. Mas aí está, eu não posso fechar a única porta que pode estar disponível para, pelo menos, nos ir acompanhando, não é? E, portanto, não estou aqui a julgar propriamente isso, mas, por exemplo, a CPLP, uma entidade na qual eu servi, eu tive um papel. Exatamente. Eu registro com tristeza, não é? Eu dei entrevistas na altura e muita gente terá interpretado isso como uma intenção do Domingos, sendo o Nacional da Guiné, pôr em causa a realização da cimeira da CPLP no nosso país. Tentei explicar que não se tratava rigorosamente nada disso, mas a Guiné-Bissau entra em organizações com algum objetivo. E eu penso que a vocação dessas grandes organizações, como por exemplo a CPLP, é contribuir para o reforço das instituições democráticas no nosso país. Isso não tem acontecido? Eu penso que não. Quer dizer, espera aí. O Umar Sissoko Embalo foi recebido em Portugal, se não me engano, em março de 2020. E foi recebido enquanto Presidente da República. Se nós temos uma Constituição similar à portuguesa, que fixa um prazo de mandato de 5 anos, é preciso eu contratar juristas e constitucionalistas para ajudar a perceber quando é que começa e quando é que termina o mandato
Mas é tal como eu disse na altura. Eu não estou aqui a julgar as autoridades, nem portuguesas, nem de outros países. Eu estou a dizer que isso é competência dos cidadãos portugueses. Agora, tendo a relação que eu tenho com todos esses países do espaço lusófono, não é? Tenho o direito de manifestar a minha tristeza de ver uma organização na qual eu acreditei e acredito, não é? Enverdar por esse caminho, onde de repente parece que os valores não contam, parece que os princípios são para pôr de lado, parece que as leis servem para tudo menos para serem respeitadas. Portanto, é suficiente. Estava à espera de uma posição mais firme da parte de Portugal? Eu estava à espera e continuo a acreditar que Portugal compreende a importância, a sua relevância para o contexto político da Guiné. E quem representa Portugal nas mais altas esferas tem que perceber que intervir ou não intervir será sempre interpretado por parte da Guiné-Bissau. E, portanto, o que se espera é que Portugal continue a fazer jus a ser um país onde a liberdade é valorizada, em que o Estado de Direito é um desafio permanente e que ou estamos em presença de entidades que o acompanham e fazem o que é necessário para se aproximar disso e então nós valorizamos, ou quando reconhecemos que é exatamente o inverso, algo é feito. Por exemplo, quem é que tem dúvidas de que os instrumentos de comunicação, como sejam a RDP, a RTP, a Lusa, desempenham um papel fundamental, não é? Na liberdade de expressão a nível da nossa comunidade. Quando essas entidades são expulsas de um território como a Guiné-Bissau, de um espaço como a Guiné-Bissau, o silêncio não responde. O silêncio não resolve a questão. Nós não podemos fingir que isto é uma questão dos jornalistas. Vamos ir acompanhando e vamos vendo como é que isso se resolve. Mas todo o resto continua normal. Não é? Eu penso que, como mínimo, quando isso aconteceu, nós devíamos dizer pausa, vamos voltar à mesa, vamos perguntar se queremos continuar a ser parte de uma mesma comunidade. Não é? Porque quem ouve a RDP sabe que toda a nossa comunidade valoriza isso. Agora, pretender dizer que a RDP existe para sei lá, transmitir aquilo que são ideias do Domingos. Quantas vezes eu fui criticar os guineenses quando ligam, têm a liberdade de dizer, e é isso que nós queremos ver. Aproveitando já também para nos defendermos até aqui da RDP África dessas críticas que poderão surgir, é importante dizermos que por mais do que uma vez a RDP África nos últimos meses convidou o Presidente da República da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embaló, para entrevistas aqui na nossa rádio, que foram sempre recusadas. Agora, nesta entrevista a Domingos Simões Pereira, proponho que olhemos mais especificamente para a política interna da Guiné-Bissau. Anunciou que está disponível para ser o candidato do PAIGC à presidência da República, eleições que decorrerão em novembro. Pergunto-lhe se esta será uma candidatura do partido, do PAIGC, ou se haverá uma plataforma mais alargada que poderá surgir no âmbito destas eleições, que apoiem a sua candidatura. Eu penso que essa é uma decisão que irá competir aos órgãos, inicialmente do PAIGC, de que sou o presidente, mas logo a seguir da tal plataforma dos partidos do PA e Terra Branca. Aí é preciso sempre lembrar que, tal como a Constituição portuguesa, o vínculo dos militantes é em relação aos partidos, é em relação às eleições legislativas. E, portanto, no caso de eleições presidenciais, nós podemos ter o apoio de um ou de outro partido, podemos ter o apoio de uma coligação, mas não há propriamente não concorre numa plataforma. Exatamente. E, portanto, a seu tempo, as entidades irão avaliar. Mas são criadas as condições para ter o apoio dessas plataformas, desses partidos? Eu penso que sim. Eu penso que não há dúvidas nenhumas. E isto não é válido só para o PAIGC ou para a plataforma. Eu penso que o rescaldo das eleições de 2019 e o facto dessa disputa ter sido resolvida não por deliberação do Supremo Tribunal de Justiça, como muita gente pretende passar, foi resolvida pela comunidade internacional, alegando que estávamos em presença de uma situação do Covid e era importante que a Guiné-Bissau tivesse interlocutores para discutir com a comunidade internacional. E, portanto, desde então, há este amargo de boca de todos os guineenses que querem esclarecer definitivamente essa situação. Por isso é que eu digo que um presidente, o Sissoko, que durante o seu mandato
sempre esteve de peito cheio a afirmar-se como o mais valente de todos e que tem capacidade, tem alcance para atingir a todos, não é? É muito estranho vê-lo agora pretender refugiar-se atrás de leis, atrás de conjecturas para evitar a participação dos seus principais adversários. Eu penso que ele nem precisava estar a lançar isso. Todo o guineense e todo aquele que acompanha a realidade guineense quer, num quadro de transparência, num quadro de normalidade, num quadro de estabilidade, que as urnas sejam colocadas, que as urnas reflitam aquilo que de facto o cidadão, o eleitor guineense vai depositar nas urnas e que no final do dia possamos saber finalmente é o Umar Sissoko Embalo ou é o Domingos Simões Pereira. E seria desejável ter no boletim de voto apenas uma candidatura unitária contra o Umar Sissoko Embalo, como está a dizer? Ou seja, Domingos Simões Pereira ou o Umar Sissoko Embalo? Eu, antes de responder, peço desculpas a todos aqueles que vão pensar que, provavelmente, com essa resposta, eu estou a pôr em causa, não é, a liberdade democrática e a própria pluralidade democrática. Mas, de facto, perante os desafios que o país tem, perante toda a conjectura e o contexto em que estas eleições estão a acontecer, eu penso que o país e todo o processo ganharia se colocássemos de lado todas as outras distrações, colocássemos duas urnas, uma do Umar Sissoko Embalo, a outra do Domingos Simões Pereira, e as pessoas votassem com absoluta liberdade. No final do dia, fosse ele o escolhido, eu seria a pessoa mais feliz a tomar a palavra e a apresentar-lhe os meus cumprimentos, a felicitá-lo e a reconhecê-lo como presidente. Mas dentro de um quadro absolutamente normal. Agora, quando nós vemos, não é, um presidente que chega ao fim do mandato e não aceita abandonar as suas funções. Um presidente que manda assaltar o Supremo Tribunal de Justiça, alegando que não sabia de quem se tratava. Quer dizer, nós estamos num país onde pessoas armadas e fardadas, não é, vão ao Supremo Tribunal, forçam a saída do presidente do Supremo, arrombam as portas e trocam fechaduras. Estamos em 2024, 2025, não é? Isso tudo acontece e no final vamos dar vamos passar a esponja por cima e vamos fingir que está tudo bem. Agora o presidente que lá está eleito e, portanto, todo o quadro está bom. À meia-noite mandam carinhas repletas de homens armados assaltar a Assembleia Nacional Popular, instalar um presidente da Assembleia. E a seguir ele vem dizer, mas não basta ganhar eleições para ser presidente da Assembleia. Ou seja... Neste caso, uma presidente. Uma presidente, sim. Por exemplo, a própria CNE. Noutros países, nomeadamente na sigla francesa, é designada por CENI, porque é uma comissão que deve ser independente. Comissão Eleitoral Independente. Repara, essa nossa comissão atingiu o fim do seu mandato em 2022. Acha que nesse contexto institucional a Guiné-Bissau se aproximou mais de uma ditadura nos últimos anos? Eu penso que há muito tempo. É mais do que uma questão de ditadura. É há mais de 2 anos que eu disse que nós aproximámos-nos muito perigosamente de uma situação de não-Estado. De não-Estado. E, infelizmente, o cidadão Umar Sissoko Embalo tem dificuldades em perceber que a anarquia que ele está a promover, não é, circunstancialmente pode ser em seu benefício. Mas amanhã não será. Não será. E todos nós devíamos aprender aquilo que outros povos já aprenderam. Não é? Que o Estado natural não nos serve. Precisamos de ordem, precisamos de Estado, precisamos de leis, precisamos de princípios. E é isso que garante a todos que podemos dormir tranquilamente sem que a nossa casa seja arrombada, sem que o nosso filho seja sequestrado, sem que os nossos direitos sejam postos em causa. Ele vem colocar tudo em causa. Ou seja, quando um presidente manda gente, no calar da noite, assaltar uma Assembleia Nacional Popular e no dia seguinte diz que reconhece quem lá está, que mensagem está a transmitir para a nação? Então o ladrão que também assalta o banco e sai com dinheiro, a partir do momento em que sai com dinheiro, também está legítimo para utilizar esse dinheiro. E este é o estado de anarquia. Domingos Simões Pereira, estamos a chegar ao final da nossa entrevista. Vamos continuar então a olhar aqui para essa estratégia eleitoral. Nuno Nabiá foi primeiro-ministro de Umar Sissoko Embalo.
Conta com o apoio de Nuno Nambian nesta candidatura presidencial? O Nuno Nambian é líder de um partido político, pertence a uma outra coligação, uma coligação com a qual temos um acordo, mas acordo de postura, acordo de cooperação institucional, mas eu imagino que a semelhança de eu estar a apresentar a minha candidatura junto do meu partido e da minha coligação, o Nuno terá a liberdade também de o fazer. Agora, eu espero é que aquilo que nós temos conversado em várias oportunidades, que todos subscrevamos a necessidade de colocar a Guiné-Bissau em primeiro lugar, de fazer as cedências que sejam necessárias para oferecer ao país uma alternativa melhor. Porque esta que temos, liderada por Umaro Sissoko Embalo, não serve. Não serve porque os discursos do Umaro não tranquilizam nem os militantes do seu partido e da sua plataforma. Do Madame G15. Tem recebido mensagens de apoio e de solidariedade por parte de militantes do Madame G15? Eu penso que esses apoios são explícitos. Ontem, por exemplo, nessa cerimónia que nós tivemos, um destacado militante do Madame G15 pediu para intervir e disse de forma muito clara o seu sentimento em relação ao quadro político que se desenha no país. Portanto, isto é público. Um desses militantes, ou uma pessoa próxima também do Madame G15, Brahima Camará, esteve em diálogo direto consigo, Domingos Simões Pereira, mas agora é o primeiro-ministro do Umaro Sissoko Embalo. Sente-se traído e desiludido com Brahima Camará? Não. Eu penso que quem rebobinar as minhas afirmações em vários momentos, nomeadamente quando tivemos algum problema com o PRS e depois voltámos à opção de formação do governo, eu sempre disse, eu não julgo os outros partidos. Eu não julgo militantes e dirigentes de outros partidos. Posso não estar agradado, posso manifestar alguma desolação, tudo isto posso afirmar, mas eu não julgo o comportamento de militantes e dirigentes de outros partidos. Eu estou concentrado no PAIGC e na nossa coligação PAI Terra Arranca, e sempre que esses partidos, outros partidos e coligações se manifestarem disponíveis para o diálogo, pela própria grandeza do PAIGC, pela própria grandeza da nossa coligação PAI Terra Arranca, nós estaremos sempre disponíveis a ouvir, a falar, mas é óbvio que vamos também aprendendo com o tempo. Vamos aprendendo, vamos tomando algumas precauções, mas não deixarei de estar disponível para dar o contributo que for necessário na aproximação das partes e a construção de uma alternativa que seja favorável ao nosso país e a todos nós. Quem tem sido do PRS muito crítico em relação ao Umaro Sissoko Embalo tem sido Fernando Dias também. Acha que estão criadas as condições para se entenderem nesta candidatura presidencial que pretende apresentar? Eu penso que isso seria o ideal. Mas independentemente de conseguirmos o ideal ou não, esses pronunciamentos vêm mostrar que hoje quem quer dizer a verdade, quem ousa dizer a verdade, quem tem a coragem para enfrentar a verdade, tem que reconhecer que o fator de instabilidade na Guiné-Bissau é o Umaro Sissoko Embalo. Não é? Quem tem coragem para ler a realidade que se vive no país tem que perceber que o quadro de instabilidade é sustentada pelo Umaro Sissoko Embalo. Com o Umaro Sissoko Embalo, os militares não estão à vontade, porque são obrigados a atos que não os dignificam. E eles sabem disso. Não é? Quando as nossas forças de segurança, não é? Se investem contra populações em manifestações completamente pacíficas e vão utilizar granadas de gás lacrimogéneo que foram produzidas em 2020 e expiraram em 2024. Estão a ser utilizadas agora. Olha, isto nem é para ilustrar com algo demasiado sinistro. Quando houve essas manifestações e que algumas pessoas ficaram feridas, eu tentei visitar aquelas que tinham situações mais graves. Visitei uma criança na altura tinha 6 meses e que tinha inalado esse gás. Sabe que essa criança morreu. Essa criança já não é viva. E passámos por cima como se de nada fosse. Não é? Os corpos que têm andado à praia nos últimos tempos. Não é? Quer dizer, eu às vezes, sendo guineense, e por mais que as pessoas possam dizer que o quadro de violência já tem acontecido, mas somos humanos e, portanto, nós devemos sentir com tudo isso. Não é? Quando eu ouço alguém que fala em nome de uma autoridade e que é confrontado com assassinatos, com pessoas que aparecem, corpos que aparecem e que precisam ser esclarecidos, não é? Em vez de dizer nós condenamos, nós vamos criar comissões e vamos criar condições para esclarecer essa situação,
o que é que nós ouvimos dessas autoridades? Não é? Justificativos. Não, mas quem é que pode dizer que é tal fulano? Porque o corpo já está tão decomposto que não dá para reconhecer. E nesse contexto, quem está a justificar? E nesse contexto, se vencer as eleições presidenciais, o que é que fará o Umaru Sissoko Embalo? O que é que eu farei? A Umaru Sissoko Embalo. O Umaru Sissoko Embalo é cidadão nacional e continuará a beneficiar de todos os direitos e liberdades. Agora, se tiver algo a responder, será junto das instâncias. Eu sei que o regime democrático é um regime complexo, mas eu fui conquistado por essa convicção de que, de facto, não existe outro regime melhor do que este. E eu me empenhei a compreender, a perceber e a saber usar esses mecanismos. Eleito Presidente da República, eu estarei muito empenhado em trabalhar para que as instituições sejam reforçadas. E admite aquela percepção do homem forte que se associa a que em África o bicefalismo é contrário e porque cria... Isto é evidência da nossa própria fraqueza institucional. Domingos Simões Pereira, uma última pergunta. Estamos mesmo a terminar o tempo da nossa entrevista. Admite, enquanto Presidente da República, que um governo seja liderado por Umaru Sissoko Embalo? Se ele ganhar eleições, absolutamente. Sem qualquer tipo de reserva. Se ele ganhar eleições, estiver à frente de um partido político de acordo com aquilo que são as regras nacionais, portanto, oficiais para esse efeito, não hesitaria em nenhum momento. Aliás, eu penso que, eu digo sempre no encontro com a nossa comunidade, que quando se pede a um político para prometer algo, não é? Estamos a pedir para ele mentir e tentar juntar toda a brasa debaixo da sua sardinha. Eu penso que o que deve contar é avaliar aquilo que nós temos feito. Quem avalia o meu percurso de 2014 esta parte vai encontrar que eu nunca hesitei em dialogar com as pessoas. Nunca hesitei em fazer respeitar as regras. Não é? E quando eu exerci o poder, uma das maiores preocupações que eu tive foi de acomodar aqueles que podiam se sentir de alguma forma marginalizados. Porque eu sei que se eu não faço isso, no dia em que eu perco o poder, estou realmente sujeito a essa situação. E vou terminar dizendo o seguinte: a maior ambição que eu teria de ser Presidente da República era de um dia andar pelas ruas de Bissau sem qualquer necessidade de proteção. Não é? Fazer aquilo que eu faço ainda hoje. Poder visitar os colegas, poder ir jogar futebol, poder sentar-me numa esplanada e não ter 50 homens a vigiarem-me. Não é? Eu tive um colega, um francês, consultor do banco, enquanto eu trabalhava no Banco Mundial, que uma vez me disse exatamente isto. Em África, os presidentes são eleitos com 90 e tal %. Mas depois precisam de um batalhão para os proteger. Então, mas se 9 de cada 10 cidadãos votou em ti, por que é que tu precisas de tanta gente para te proteger? Temos que fazer esta análise ao inverso. Talvez saibam que não foram eleitos. Eu quero ser eleito. E sendo eleito, eu quero provar que posso confiar nos guineenses que de facto deram-me o seu voto.